Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, domingo, dia 24 de agosto de 2025, vamos atualizar aí a situação de conflito que está ocorrendo na Europa. Já fazem 3 anos e meio, né, pessoal? O conflito entre Rússia e Ucrânia e também sobre a tensão ocorrendo aqui na América entre Estados Unidos e Venezuela. Pessoal, vamos atualizar a situação, né, que está acontecendo e vamos começar sobre Rússia e Ucrânia, né, pessoal, um conflito instalado já tem mais de 3 anos, né, pessoal, e que aparentemente está longe do fim. Mas vamos lá ao site do G1, é o site que nós vamos usar aqui para trazer as informações para você. Quero te convidar ficar até o final do vídeo, né, pessoal? É muito importante ter você comigo aqui durante todo o conteúdo, é muito importante para o nosso engajamento. Beijo, eu te agradeço. E vamos aqui às notícias, né? Trump, Trump diz que reunir Putin e Zelensky é como misturar óleo e vinagre. Não se dão muito bem. Questionado sobre a demora para o anunciado encontro bilateral entre os presidentes ucraniano e russo para negociar o acordo para dar fim à guerra, o americano mostrou que está difícil organizar aí a reunião. Pessoal, você, meu amigo, minha amiga aqui, esteve acompanhando comigo aqui o último vídeo que estivemos fazendo na semana passada a respeito do assunto, né? O presidente americano Donald Trump esteve se reunindo com Vladimir Putin lá no Alasca e depois recebeu já em Washington o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e outras autoridades europeias, como o presidente francês Emmanuel Macron, a presidente da União Europeia Ursula von der Leyen, e ficou acordado dele intermediar uma reunião trilateral. Ele estaria participando também desta reunião, mas ele já está desanimando e, inclusive, já não vai mais participar da reunião, né? Vai ficar entre, se ocorrer, né? Como ele vai dizer aí, que está difícil organizar esse encontro, né? Está chamando de misturar aí óleo e vinagre, né? Que eles não se dão bem. Então, o presidente americano já está aí retirando-se da história, essa é que é a verdade, né, pessoal? E vamos ver que a situação só piora. Vamos lá, pessoal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre a demora para o anunciado encontro entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, na sexta-feira, agora dia 22. Ao ser questionado sobre o tema por jornalistas em Washington, ele afirmou que organizar uma reunião bilateral, quer dizer, a palavra agora é bilateral, não será mais trilateral, porque ele já se retirou da história, entre os presidentes da Ucrânia e da Rússia é tão difícil quanto misturar óleo e vinagre. Veremos se Putin e Zelensky vão trabalhar juntos. Você sabe, é um pouco como óleo e vinagre. Eles não se dão muito bem por razões óbvias. Enquanto isso, eles continuam a lutar e a matar pessoas, o que é muito estúpido, disse Donald Trump. E como estão as negociações? Para assinar um acordo de paz com o governo ucraniano, o presidente russo Vladimir Putin vai exigir ficar com toda Donbas, região no leste da Ucrânia, atualmente ocupado por tropas russas, além de garantias de que o país vizinho não ingressará na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, nem terá tropas ocidentais em seu território. As informações são da agência de notícias Reuters, com base em fontes próximas ao alto escalão do governo russo. Caso confirmadas as exigências, elas vão colidir com condições que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vem afirmando ter conseguido, após reunir-se no Alasca com Putin na semana passada. Uma delas é o envio de tropas ocidentais ao território ucraniano, após o fim da guerra. Outra, a de que a Ucrânia ficará com muito território. O Donbass corresponde a cerca de metade das áreas atualmente ocupadas por tropas russas. As regiões ucranianas de Donetsk e Luhansk compõem uma região conhecida como Donbass, uma abreviação de bacia do rio Donetsk. A região vive tensões entre a população ucraniana e a russa locais que remontam às guerras mundiais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já afirmou que não abrirá a mão de Donbass. Por isso também significará, segundo Zelensky, que Moscou seguirá tentando se expandir territorialmente até tomar ali a Europa, né, a boa parte ali da Europa, né? Segundo as fontes russas consultadas pela Reuters, Putin cedeu às demandas territoriais que apresentou em junho de 2024.
que exigiam não só Donbass, mas também Kherson e Zaporizhzhia, no sul. Kiev rejeitou esses termos na ocasião por considerados equivalentes à rendição. Em sua nova proposta, o presidente russo manteve sua exigência de que a Ucrânia se retirasse completamente das partes de Donbass, que ainda controla, de acordo com as 3 fontes. Em troca, Moscou interromperia as suas atuais linhas de frentes em Zaporizhzhia e Kherson, acrescentar aí, a fontes russas. A Rússia controla cerca de 88% de Donbass e 73% de Zaporizhzhia e Kherson, de acordo com estimativas dos Estados Unidos e dados de fontes abertas. Vamos continuar aqui, pessoal. Moscou também está disposta a entregar pequenas partes das regiões de Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk, na Ucrânia, que controla como parte de um possível acordo, disseram aí as fontes. Exigências. Putin, no entanto, manteve suas exigências anteriores de que a Ucrânia desista de ingressar na OTAN e de que a aliança militar estabeleça um compromisso juridicamente vinculativo de que não se expandirá mais para o leste. O líder russo também quer a garantia por escrito de que nenhuma tropa ocidental seja enviada à Ucrânia como parte de força de paz, disseram as fontes. No início do ano, a União Europeia propôs criar uma força de paz composta por soldados europeus, que estariam na Ucrânia não para lutar ao lado de Kiev, mas para garantir o fim dos conflitos. Nesta semana, Trump afirmou que as tropas de paz serão compostas por europeus. Procurado pela Reuters, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia não havia se manifestado sobre suas supostas exigências até a última atualização da reportagem. A Casa Branca e a OTAN também ainda não haviam se manifestado. Encenação para Trump. O cientista político Samuel Sharap, chefe da política para a Rússia e Eurásia do Centro de Estudos Políticos da RAND, disse que qualquer exigência para que a Ucrânia se retire de Donbass continua sendo inviável para Kiev, tanto política quanto estrategicamente. A abertura à paz, em termos categoricamente inaceitáveis para o outro lado, pode ser mais uma encenação para Trump do que sinal de uma verdadeira disposição para chegar a um acordo, acrescentou. A única maneira de testar essa proposição é começar um processo sério no nível de trabalho para discutir esses detalhes, mas já tem aí o desânimo do presidente americano, que já não está mais tão disposto assim a participar dessa tratado aí de paz que está cada vez mais difícil, pois hoje a Ucrânia atacou com drones e provocou incêndio em usina nuclear russa, pessoal, mais um balde de água fria aí nesse mal afamado tratado de paz tão desejado, por todo mundo. Ofensiva marca o dia da independência ucraniana em meio a impasse nas negociações de paz e aumenta as tensões na fronteira com a Rússia, pessoal? A situação está ficando cada vez pior, infelizmente. A Ucrânia lançou nesse domingo, dia 24, uma série de ataques com drones contra a Rússia que provocaram incêndio em uma usina nuclear. A ação coincidiu com celebrações do Dia da Independência Ucraniana, em um momento de frustração com o avanço das negociações de paz com o governo de Vladimir Putin, o verdadeiro balde de água fria, como falamos no início aqui da reportagem. Nos últimos dias, houve intensa movimentação diplomática, incluindo a tentativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de intermediar uma reunião entre Putin e Volodymyr Zelensky. Mas, na sexta-feira, Moscou descartou qualquer encontro imediato, esfriando as expectativas. O conflito, que já dura 3 anos e meio e deixou dezenas de milhares de mortos, segue praticamente estagnado. Ainda assim, a Rússia tem obtido ganhos pontuais com a conquista de 2 vilas na região de Donetsk. Como resposta, Kiev intensificou os ataques com drones em território russo. Um deles foi abatido sobre a usina nuclear de Kursk, no oeste da Rússia, onde explodiu ao cair e provocou um incêndio. A administração da usina informou que chamas foram controladas sem vítimas ou aumento nos níveis de radiação. A Agência Internacional de Energia Atômica tem reiterado os alertas sobre os riscos de combates próximos a usinas nucleares e desde a invasão russa em larga escala iniciada em fevereiro de 2022. Moscou relatou ainda a derrubada de drones em regiões distantes da linha de frente, como São Petersburgo, no ponte Ust-Luga, no Golfo da Finlândia,
10 drones foram abatidos, mas um deles atingiu um terminal de combustível de Novatek, provocando incêndio, segundo o governador regional aí do lugar, né, de Novatek. Com um exército menor e menos equipado, a Ucrânia tem feito uso de drones como uma das suas principais estratégias, especialmente contra a infraestrutura de petróleo, alvo considerado vital para reduzir as receitas de guerra de Moscou. Desde o início desses ataques, os preços de combustíveis na Rússia dispararam. Na madrugada de domingo, a Ucrânia foi alvo de um ataque russo com um míssil balístico e 72 drones kamikaze iranianos Shahed. Segundo a Força Aérea, 48 foram abatidos. Um ataque com drone matou uma mulher de 47 anos na região de Dnipropetrovsk, de acordo com autoridades locais. A Ucrânia é um lutador. Os ataques deste domingo coincidem com o aniversário de independência da Ucrânia, conquistada em 1991 com a dissolução da União Soviética. É assim que a Ucrânia reage quando seus apelos por paz são ignorados, disse Zelensky em discurso. Hoje, tanto os Estados Unidos quanto a Europa reconhecem a Ucrânia ainda não venceu, mas certamente não perderá. Nossa independência está garantida. A Ucrânia não é vítima, é um lutador. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, participou das comemorações em Kiev e defendeu uma paz justa e duradoura para a Ucrânia. Zelensky agradeceu também pelas mensagens enviadas por líderes como Donald Trump, o presidente chinês Xi Jinping e o Charles e o Papa Leão XIV. Atualmente, a Rússia controla cerca de um quinto do território ucraniano, incluindo a Crimeia anexada em 2014. O conflito já forçou milhões a deixarem suas casas, devastou cidades e vilarejos no leste e no sul do país. Apesar dos apelos do Ocidente de Kiev para um cessar-fogo imediato, Vladimir Putin tem rejeitado qualquer acordo sem condições. Na sexta-feira, dia 22, o chanceler russo Sergei Lavrov confirmou que não há reunião prevista entre Putin e Zelensky. Para Zelensky, mostrou que é apenas ganhar tempo e prolongar aí a guerra, pessoal. Pois é, vamos continuar aqui a falar sobre tensão, né, pessoal, agora ocorrendo aqui na América entre Estados Unidos e Venezuela, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga que chegou aqui pela primeira vez ao nosso canal, a se inscrever aqui no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixar o seu precioso like e o seu comentário, que é extremamente importante para o nosso canal. Além de querermos saber o que vocês pensam a respeito dos nossos conteúdos, também ajuda aqui no engajamento e que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e recomende para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já acredita no nosso trabalho. Vamos construir juntinhos a nossa história, a história do canal Justiça em Foco Notícias. Muito obrigada e siga-me nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Agora que atualizamos a situação entre Rússia e Ucrânia, que estão longe aí de chegarem a um acordo de paz, vamos falar da tensão que está ocorrendo entre Venezuela e Estados Unidos, pessoal. Também no site do G1, Trump quer mandar recado para Maduro de que é capaz de invadir Venezuela. Mísseis não são para combater cartéis, diz analista. Estados Unidos deslocaram navios de guerra, aviões, submarinos e 4 mil militares para perto do país da América do Sul. Oficialmente, missão militar mira cartéis que operam na região. Agora, equiparados a organizações aí, né, pessoal, que daquela galera, né, que vocês conhecem, a gente não pode falar o nome aqui, é uma organização criminosa, né, tratada assim por Washington, né, por causa do alcance a gente não pode falar o nome, mas todo mundo conhece, né, do que se trata. Nesta semana, os Estados Unidos deslocaram navios de guerra, aviões, ao menos um submarino e cerca de 4 mil militares para o mar do sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, segundo a agência de notícias Reuters e a Associated Press. O objetivo seria o combate aos cartéis aí de substâncias ilícitas, né, pessoal, que operam na região, levando aí essas substâncias da América do Sul para os Estados Unidos. O arsenal mobilizado, contudo, seria um recado de Trump para o governo de Nicolás Maduro, mostrando que ele é capaz de invadir a Venezuela, mais do que na forma de combater o crime organizado, segundo o cientista político Carlos Gustavo Poggi, né? Que vê isso muito mais como um recado do que, na verdade, uma prática, né?
lidar com cartéis aí de substâncias ilícitas, né? Mísseis não são para combater cartéis, disse o professor do Berea College nos Estados Unidos ao G1. Não faz sentido jogar Tomahawk, míssil teleguiado lançado dos navios de guerra, que pode viajar centenas de quilômetros em um cartel. O governo do presidente Donald Trump tem dado mostras de que Maduro é um novo alvo dos Estados Unidos. 6 navios de guerra foram deslocados para o sul do Caribe, perto da costa da Venezuela, sob a alegação de conter ameaças de cartéis de tráfico, segundo a agência de notícias. Ao responder o porquê do deslocamento de navios, o porta-voz do governo, a porta-voz, no caso, a Caroline Leavitt, disse na terça-feira, no dia 19, que Maduro não é um presidente legítimo, além de ser fugitivo e chefe de cartel, e que, por isso, os Estados Unidos usariam toda a força contra o regime venezuelano. A referência a fugitivo se explica pelo fato dos Estados Unidos terem colocado, no início de agosto, uma recompensa de 50 milhões de dólares, aí cerca de 275 milhões de reais, por informações que levem à prisão e condenação de Nicolás Maduro. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o presidente venezuelano é acusado de envolvimento em conspiração com o narco-T, né? Você sabe o que significa, né? O tráfico e importação de drogas e uso de armas em apoio a crimes relacionados ao tráfico. O governo americano também diz que Maduro lidera o suposto cartel de Los Soles, grupo classificado recentemente aí como uma organização criminosa internacional, né? Mobilização. Em resposta a um envio americano de navios de guerra, Maduro anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos para combater o que chamou de ameaça dos Estados Unidos, né, pessoal? Estamos aqui atualizando, né, uma atualização, agora são 6 navios. Antes eram só 2, né, porque eles estavam deslocando navios dos Estados Unidos, mas os navios depararam com um furacão aí no meio do caminho, tiveram que retornar para os Estados Unidos, mas agora já se deslocaram aí para a costa do Caribe, já na parte ali venezuelana, né? Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Destroyers, aviões espiões, mísseis Tomahawk não são úteis para combater cartéis, lhes foge, né, ao G1, um cientista político, professor, né? Cartéis não têm navios de guerra, não têm aviões, eles geralmente usam rotas terrestres para chegar aos Estados Unidos. Quando muito, usam embarcações pequenas e lanchas rápidas. O cientista político aponta que, por sua vez, o efetivo militar deslocado é extremamente eficaz para atacar ou invadir o país. Além de 3 destroyers da Marinha dos Estados Unidos equipados com um poderoso sistema de combate, a Aegis, e 3 navios de desembarque anfíbio feitos para transportar e desembarcar divisões terrestres, o governo Trump deslocou aviões espiões P-8 Poseidon e pelo menos um submarino, além de 4.000 marinheiros e fuzileiros navais para a região. Se isso acontecer, estaremos diante de um fato histórico. Seria a primeira invasão direta dos Estados Unidos a um país da América do Sul e que faz fronteira com o Brasil, afirmou o professor numa rede social. Militarização. Pojo nota que Trump aposta na militarização do combate, tendo se mostrado um grande entusiasta das soluções militares dentro das fronteiras americanas. Por exemplo, nos casos de emprego da Guarda Nacional em Los Angeles e em Washington para conter protestos e combater o crime. Isso também explica a medida de Washington que equipara a cartéis e grupos aí, né, daqueles T, né, como você sabe. Organizações criminosas não são organizações aí daquelas T, né? Não faz sentido confundir uma com a outra, uma organização criminosa com T, né? Você sabe o que significa. Disposto, acrescentando que isso, por outro lado, dá algumas prerrogativas legais a Trump. Cartel de Los Soles, pessoal. Cartel de Los Soles. Donald Trump aponta Nicolás Maduro como chefe de uma organização chamada Cartel de Los Soles, que seria liderada pelo alto escalão do exército da Venezuela. Segundo a imprensa latino-americana, o grupo atua como facilitador de rota de drogas para outros grupos venderem os produtos no mercado americano, como o mexicano Cartel de Sinaloa e o também venezuelano Tren de Araguá. Desde a semana passada, alguns países sul-americanos têm acompanhado a decisão de Trump de designar o Cartel de Los Soles como uma organização criminosa
começando pelo Equador, governado por Daniel Noboa, de direita. Em seguida, foi a vez do presidente Santiago Pena, do Paraguai. Nessa sexta-feira, dia 22, e da Guiana também publicou uma medida semelhante. Para Poggio, a iniciativa é uma confluência de fatores. A iniciativa vem de países que têm antagonismo com a Venezuela e o chavismo, e que querem chamar a atenção de Trump de alguma forma para seus interesses. Enquanto Equador e Paraguai são governados por opositores do chavismo, a Guiana se encontra em uma disputa territorial com Caracas pela região de Esequibo, da qual ela controla. Poder de fogo de Caracas. Em contraposição aos Estados Unidos, a Venezuela tem problemas em seu arsenal militar. Segundo o Instituto Internacional para Estudos Estratégicos, as Forças Armadas venezuelanas operam com capacidades restritas e problemas de prontidão. As Forças Armadas venezuelanas operam com capacidades restritas e problemas de prontidão, por conta de sanções internacionais, isolamento regional e uma crise econômica de longa data, que nas últimas décadas limitaram a capacidade de comprar armamentos e tecnologia militar. Sanções internacionais e a crise econômica limitaram significativamente a capacidade do país de obter novas tecnologias militares. Devido à capacidade limitada de aquisição, grande esforço é direcionado a reparos e modernização de sistemas já existentes. E a Força Aérea e a Marinha enfrentam problemas de prontidão, afirmou aí, né, pessoal, o Instituto no seu relatório. Por conta dessas restrições, muita incerteza paira sobre as capacidades militares reais da Venezuela, mesmo com o país tendo alguns equipamentos considerados relativamente modernos. Né, pessoal? Então, a situação aí que está acontecendo aqui na América, né, pessoal? Nós vamos encerrar aqui o nosso conteúdo. Ucrânia e Rússia estão longe de resolver o seu conflito e a situação entre Venezuela e Estados Unidos também continua na mesma, né? Não há nenhuma novidade, apenas ali a ameaça americana, a afronta americana aí ao país venezuelano. Qualquer novidade a gente traz para vocês aqui no canal Justiça em Foco Notícias. Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final desse conteúdo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. E não se esqueça, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.